Tá aqui, professor Pierre, vamos fazer exercício de fixação de geometria analítica. Obtenha as equações das circunferências que passam pelo ponto -1 e 2 e tangenciam os eixos coordenados. Bom, a primeira coisa importante é o seguinte, se tangenciam os eixos coordenados, na verdade nós temos 4 reais possibilidades, né? Que são estarem nos 4 quadrantes aqui tocando ou tangenciando, melhor dizendo, estes 4 pontos aqui que são os eixos coordenados. Resumidamente, o que nós temos é que os centros da circunferência, eles na verdade ou estão na bissetriz dos quadrantes ímpares ou na bissetriz dos quadrantes pares. Então essa que é a ideia. Então ou a gente vai ter exatamente o centro aqui em um tamanho do raio aqui, onde a gente vai ter, sei lá, vou chamar o raio de Rzão. Então ou o ponto central será Rzão ou Rzão menos Rzão, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares ou bissetriz dos quadrantes pares. Então o centro da circunferência ou ele é RR, vamos pensar que é o tamanho do raio, né? Ou ele vai ser R e menos R, partindo-se do pressuposto que este R é maior que zero, é o próprio raio mesmo. Onde a gente tem o caso que RR é a bissetriz dos quadrantes ímpares, estou chamando aqui B13, e o R menos R é a bissetriz dos quadrantes pares, que eu estou chamando aqui de 24, B24, né? Então no caso da bissetriz dos quadrantes ímpares, vou colocar aqui B13, a nossa circunferência podia ter a cara, como passa pelo ponto -1, 2, então podia ser ó, -1 menos R ao quadrado mais 2 menos R ao quadrado, que é igual ao próprio R quadrado. Percebam que isso aqui, né, ó, o -1 menos R é a mesma coisa que o R mais 1, né? Se a gente for para analisar, porque está ao quadrado. Então ficaria lá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro, estou pegando ali R menos 2, né? Porque a ordem tanto faz, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui igual a R quadrado. Então corto o R quadrado com R quadrado. Vai sobrar R ao quadrado menos 2R, né? Porque o 2 e o menos 4 mais 5 igual a 0. Perceba que neste caso o que ocorre é o seguinte, né? O nosso delta ele seria, né? O discriminante, ele é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Perceba que vai dar menos 20 com o 4 dá menos 16. Então como o delta ele é menor que 0, aqui não existem raízes aí, né? Pertencente aos reais. Então, para o caso da bissetriz dos quadrantes ímpares, não é um caso que a gente terá. Então, no caso, para a bissetriz dos quadrantes pares, nós vamos ter ó, -1, vamos dizer que vai ser R menos R, né? Então, -1 menos R ao quadrado, mais o 2, mais, porque ficaria menos o R, né? Mais R ao quadrado igual a R quadrado. Então, aqui é a cópia, né, da parte inicial ali, né? Então, R quadrado mais 2R mais 1, e aqui agora o que vai fazer é mudar o sinal apenas, né? R quadrado mais 4R mais 4 igual a R quadrado. De novo corta o R quadrado aqui, vai ficar o R ao quadrado, aqui ó, 2 com 4 é mais 6R, e o 1 com o 4 mais 5 igual a 0. Então perceba que a gente tem aqui ó, o R igual a 1 e ou, né, o R, né, que é um ou na verdade, ou o R igual a 5, ó. Então percebam que a gente vai ter uma coisa que vai parecer estranha aqui, né? Porque a gente vai ter assim, ó, ou um R igual a -1 ou um R igual a -5. O raio, ó, vamos pensar uma coisa aqui, ó. O raio, ele é exatamente positivo, mas não obrigatoriamente o tamanho que nós temos, que veja, o que está acontecendo é isso, né? É a bissetriz dos quadrantes pares, e esse R que a gente está encontrando, rigorosamente, ele é esse ponto aqui, ó, exatamente o ponto do meio aqui. Então o que ele está falando é que do jeito que está descrito ali, ele está aparecendo aqui no segundo quadrante. Mas percebam uma coisa aqui interessante, né, ó, no começo aqui, ó, percebam que eu coloquei, ó, o centro como R menos R, né, no caso aí da bissetriz dos quadrantes pares. Mas se eu tivesse utilizado, que é, o conceito é o mesmo, né, se eu tivesse utilizado o centro como menos R e R, de novo, com o meu R sendo positivo, percebam que ocorreria, ó, no início aqui, ele mudaria o sinal aqui, ó, ele ficaria o -1 mais R, e aqui ficaria o 2 menos R. Que mudaria isso, ó? Na nossa sequência, ó, este valor ficaria
negativo e esse também ficaria negativo e apareceria um menos 6 aqui. Se a gente colocasse aqui o menos 6, então a gente teria o que, ó? Nós teríamos aqui o nosso raio sendo aqui positivo e positivo, o que cairia neste quadrante aqui, ó, que é o quarto quadrante. Então, rigorosamente, poderia dizer, que provavelmente, usando aqui o raio como positivo, que esta aqui seria a nossa configuração. Mas como está sendo, na verdade, avaliado aqui os nossos centros, né, da circunferência, tanto faz ele ser neste ponto ou neste ponto, porque os dois estariam corretos. Então é só esse detalhe aqui se falar, que não é um erro de sinal no caso aqui, né? É a referência inicial lá que eu utilizei aí como cairia aqui na álgebra, tá? Porque fazendo aqui meu R positivo, olha o que está acontecendo ali, ó. Eu estou forçando que o meu R de x seja positivo, né, e o meu R de y seja negativo, mas eu podia fazer o contrário. Então qualquer um desses dois quadrantes aqui, ó, eles seriam verdadeiros, tá? E é, por exemplo, mais prudente que poderia ser feito, né, só para não ficar com essa dúvida na mente, ó, podia ter colocado aqui o ponto A e menos A, entendeu? Então o que eu estou encontrando ali é o Azinho, vamos dizer assim, né? Então não se preocupem com esse tipo de situação. Então as equações de circunferência seriam x mais 1 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual ao r ao quadrado, que seria o 1, ou nós teríamos aqui o x mais 5 ao quadrado mais o y menos 5 ao quadrado igual a 25, que é o 5 ao quadrado. Então é muito bonitinho essa ideia. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Falou!